Analog Horror. Esse é um gênero de conteúdo de terror que ficou muito popular nos últimos anos, com um monte de vídeo espalhado na internet. E por mais que essa frase seja uma descrição concisa do conceito, eu ainda acho um pouco redutiva e vaga para definir o que de fato é um analog horror. A ideia de terror na internet não é uma novidade exclusiva desses vídeos, até porque muito tempo atrás a gente já tinha as creepypastas. E por mais que grande parte delas fosse bem questionável, elas eram bem populares, e algumas são referências de terror na internet até hoje. Então muita gente acha que analog horror é só uma evolução natural desses mitos da internet, o que parcialmente não é mentira. Mas se você já teve contato com alguma dessas séries de vídeo de analog horror, fica claro que essas duas mídias são bem diferentes. De um jeito que eu acho que não é nem certo definir analog horror como só mais um terror da internet, mas sim uma vertente completamente nova do horror. Para ficar mais fácil de entender o que é analog horror, primeiro a gente precisa saber como isso começou. A resposta mais fácil, e que é um consenso em alguns subreddits de analog horror, é a série aqui do YouTube mesmo, Local 58, criada por Chris Straub, que hoje em dia conta com 12 vídeos no total, sendo o mais recente de 5 meses atrás. Esses vídeos são o primeiro registro completo de algo nomeado como analog horror publicado na internet, e logo de cara a gente consegue ver as características mais comuns desse gênero. Analog horror, em uma tradução literal, significa algo como terror analógico, e isso faz bastante sentido, já que a maioria desses vídeos é editada para parecer com a estética mais VHS, que é um método de transmissão analógico, imitando a qualidade limitada de vídeo e áudio. Outra característica importante é o mistério por trás de cada vídeo. O objetivo deles é claramente contar uma história maior em comum, mas cada vídeo também carrega uma mensagem subliminar independente, quase como se fosse uma antologia. Mas acima disso tudo, eles têm uma característica mais importante de um analog horror: eles conseguem te deixar desconfortável. Talvez inicialmente você não saiba exatamente o que é tão desconcertante nesses vídeos, talvez a estática na tela, talvez as trilhas sonoras, a baixa qualidade do vídeo. Se você pensou em alguma delas, parabéns, você tá certo, mas também não é só isso. Conseguir causar medo em alguém propositalmente pode ser uma tarefa muito difícil. Pra sentir medo, você precisa se sentir ameaçado, mas afinal, o que tem de tão ameaçador em um vídeo de baixa qualidade? Em junho de 1988, evidências do desaparecimento de 3 jovens na vila de Burkesville começaram a surgir na internet. Cerca de um ano depois, foram encontradas filmagens feitas pelos próprios jovens com a câmera digital, que mostravam o que tinha acontecido com eles, além de sinais do envolvimento com o paranormal. Essa seria uma história muito assustadora, se não fosse tudo parte do material promocional da Bruxa de Blair. Um filme found footage que baseou toda a sua campanha de marketing na ideia de ser uma situação real, um registro de uma situação real. E o filme consegue sustentar essa ilusão através da produção. Ele é gravado com uma câmera de baixa qualidade, sem estabilização, na visão de um dos atores que está segurando a câmera. Então isso não permite ângulos muito absurdos e limita o que a gente pode ver ao que eles estão vendo. E se a gente pensar um pouquinho, de certa maneira, é isso que a grande maioria dos analog horrors traz pra gente, a ilusão do realismo. Local 78 tem a estrutura de vídeos que foram transmitidos em um canal de televisão na década de 70, quando o sinal analógico ainda era utilizado. Um exemplo real parecido com esse, muito famoso, é a campanha do Reino Unido Protect to Survive, que era uma série de vídeos instrucionais sobre como resistir a um possível ataque nuclear. E vendo eles hoje em dia, fica claro que esses vídeos de noticiários e instruções governamentais foram uma base muito forte para o Local 78. O uso de uma tecnologia distante da nossa realidade digital acrescenta muito ao mistério dos analog horrors. Tem uma característica quase alienígena. O conceito de fita VHS, câmera de baixa qualidade, estática, são coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. É uma estética completamente diferente. Então o design de som, os gráficos, as fontes, tudo isso contribui. E quando todos esses pontos são trazidos de volta, principalmente em um contexto de horror, cria uma estética muito única, o terror analógico. Mas a tecnologia ultrapassada não é a única forma que os analog horrors usam para causar medo na gente. Isso é um jump scare. Ele tem uma estrutura bem simples, a quebra de tensão através de um corte ou movimento rápido, e normalmente ele vem acompanhado de um barulho muito alto. Essa é uma técnica que começou a ser usada há muitos anos para tirar susto da audiência, e é utilizada até hoje em dia, principalmente em jogos e filmes. É uma resposta visceral, automática, um reflexo. O problema dos jump scares é que eles são previsíveis, e não ajuda quando a repetição só desensibiliza quem tá assistindo. E mesmo quando você não prevê, ainda é só um reflexo, um susto barato. Mas então você me pergunta, o que isso tem a ver com analog horror? Se de um lado você tem jump scares, do outro você tem o uncanny, ou a estranheza. Se o jump scare se baseia em um susto, o uncanny se baseia no medo. Olha essa cena do filme O Iluminado. Ela é construída inicialmente como um jump scare, com uma tensão crescente. A audiência espera um susto, mas o que acontece é diferente. Eles criam
uma presença, a tensão não é quebrada, ela é constante, então eles conseguem criar uma estranheza. E essa é uma das principais ferramentas que os analog horrors utilizam. Eles querem causar desconforto no espectador. E na verdade, para algum deles, esse é o foco principal. Lá em Local 58 a gente tinha uma presença, mas ela era oculta, não palpável, o completo oposto do que acontece com The Boiled One. O Analog Horror de Dr. Nowhere tem uma base gigantesca de subtexto religioso e uma história que interliga a realidade com o terror cósmico, mas o que realmente chamou a atenção do público foi uma das suas criaturas, The Boiled One, uma criatura que se alimenta do medo das vítimas. Mas a parte desconfortável não é essa, é como ele faz isso. Segundo os vídeos de Dr. Nowhere, o Boiled One é uma entidade, ou seja, ele não é um monstro comum, ele induz a paralisia em suas vítimas, que ficam incapazes de se mover e falar. A parte mais perturbadora é que nesse estado as pessoas são forçadas a encará-lo incessantemente enquanto ele as observa, e você não pode fazer nada. Esse Analog Horror é mais complexo do que isso, mas é um ótimo estudo de como a estranheza é capaz de induzir o medo. A gente não consegue compreender as motivações ou até mesmo o que é aquela presença. O ser humano não gosta de não compreender as coisas, de se sentir perdido, como é o que acontece com os backrooms. Em 2019 surgiu na internet uma foto retratando os backrooms, esse local infinito com uma paleta quase monocromática, geometria não euclidiana, onde você tá sozinho, ou quase sozinho. Os backrooms provam que uma presença uncanny pode ser feita indiretamente. A falta de informação por si só já é uma companhia. Não é à toa que o backroom se tornou um cenário base, um quadro em branco para muitas outras analog horrors ou até ARGs, que inclusive podem ser uma ótima extensão de obras de analog horror ou obras independentes mesmo, e tem tanta coisa sobre que podia ser um vídeo inteiro por si só. Por isso que o analog horror é tão maleável. Ele consegue causar o desconforto através de diversas áreas da psique humana. O medo de ficar sozinho, o medo do desconhecido e até o medo da própria figura humana, como é o que acontece com o Mandela Catalog. A gente já discutiu o que é o uncanny e como ele é um sentimento que pode servir de adjetivo para outros conceitos do terror. E o Mandela Catalog de Alex Kister sabe muito bem disso, porque eles utilizam o conceito do Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza. É um fenômeno onde a sua mente sente aversão ao que é quase humano, mas não o suficiente. Diferente de outras obras, o Mandela Catalog não usa visualmente monstros fora da realidade, eles usam rostos humanos. No universo da série, doppelgangers são reais, e eles imitam as características físicas das vítimas, o que já é um conceito assustador, mas combinado com outras entidades parecidas com humanos, isso cria um sentimento de desconfiança. Você não pode confiar em ninguém, nem no seu reflexo. O ser humano é ótimo para reconhecer rostos, mas qualquer mínima distorção tende a causar esse incômodo. É semelhante ao que acontece também com body horror, que é a violação do nosso corpo, que a gente considera como se fosse algo quase sagrado. Analog body horrors poderiam ser considerados como uma subcategoria do gênero por si só. A maioria dos analog horrors tende ao terror cósmico, algo mais grandioso. Já o body horror é mais pessoal, o medo das mudanças corporais fora do nosso controle. É o Gemini Home Entertainment, que assim como o Mandela Catalog introduz o tema de pessoas falsas. Mas um dos temas mais perturbadores é a doença das raízes profundas, que não tem cura e obriga o infectado a permitir que ela tome todo o corpo dele como um parasita, distorcendo todos os traços até que ele nem tenha mais uma figura humana. Tudo isso enquanto a pessoa ainda está consciente. Esse tipo de horror depende muito do visual, então ele precisa te convencer do que está acontecendo. Ele não é sutil, mas ele é efetivo. E os analog horrors oferecem uma brecha muito grande para isso, já que a limitação técnica forçada das produções facilita a leitura visual do horror. Analog horror é um gênero muito intrigante, e que hoje em dia virou um fenômeno gigantesco. Até porque, como as falecidas creepypastas, qualquer um pode criar a sua. Eu sei que ainda tem muito assunto para falar sobre isso, como a construção das histórias, ligações com eventos reais e várias outras coisas que eu provavelmente não tô nem lembrando agora, mas nessa última semana esse foi um tema que eu achei muito interessante e eu quis trazer aqui no canal. Se você tem algum analog horror que você queria compartilhar, comenta aí embaixo, e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até a próxima.